E aí, rapaziada? Beleza? Fala pessoal, beleza? Estamos aqui na nossa primeira gravação oficial. Eu estou muito feliz, muito contente de estar participando desse projeto, de ter compartilhado com o Geraldo essa ideia. E hoje é uma pequena apresentação do que é o projeto, de quem somos nós, quem é o Geraldo, quem é o Estevão, quem é o Geraldo e o Estevão trabalhando juntos e o que vocês vão poder esperar aí nos próximos capítulos. Mas antes, eu gostaria de ouvir aí a história do Geraldão. Como é que o Geraldo chegou aqui hoje? Aí sim, hein? Pega o lenço aí, vamos chorar. Ó, Bom, sou Geraldo, né? Sou advogado, sou professor desempregado, sou... Sou empresário agora também, Estevam? Sou, né? Empresário Sou empresário, também. sou empresário, Também. sou empresário. É... Sou negro, como vocês podem perceber. Careca também. Mas sou muito feliz com o que faço, né? Bom, eu não vou ficar falando de história triste, não. Mas sou nascido e criado em Atibaia. Tenho muito mais amigos que desafetos na cidade. E os desafetos eu nem conheço, na verdade. Eu sei que tem uma galera aí que parece que não gosta muito de mim, mas eu não tenho... graças a Deus cresci sem criar inimigos aí. Sou formado aqui em Atibaia, né? Fiz direito na Unifaat. Até então nunca tinha trabalhado aqui em Atibaia. Sempre fiz estágio em São Paulo e voltava todo dia. Ô Geraldão, você falou que você é advogado, mas você sempre quis ser advogado, cara? Não, primeiro vestibular eu fiz para engenharia elétrica, né? Caramba, como engenheiro você é um belo de um advogado, Não, hein? cara, o direito, na verdade, claro, né? Tem muita gente que sonha com direito. Mas o direito apareceu de uma maneira muito tranquila, assim. É óbvio que o primeiro vestibular, como eu disse, eu prestei vestibular para engenharia elétrica, né? Mas o estudo mesmo surgiu com um incentivo de um tio. Né? Um tio que começou a me incentivar realmente a estudar. E aí as coisas foram caminhando. Aí, olha só, né? Aí no vestibular, quando eu comecei a fazer direito, minha primeira opção também era medicina. Eu era um apaixonado pelo direito, entendeu? Caramba, hein? Vocação, percebe-se Não, que desde criança. é vocação mesmo. O direito ele vem me caçando, na verdade, né? E eu não consegui escapar, né? Hoje sou muito feliz, sou realizado com a minha profissão. Mas não sou de família de advogados, né? Isso é bom falar até mesmo como estímulo para os advogados que estão surgindo. Né? Se você não é e não tem uma tradição familiar de advogados na família, legal, você faz parte da grande maioria dos advogados que estão surgindo. Né? Então essa ideia de que, nossa, mas eu não tenho advogado na família, então eu falei, eu também não tinha não. Estamos aí, né? Lutando, sim, mas realizados com a profissão. O caminho nunca é fácil, né, cara? O caminho nunca é fácil. Não, Mas com esforço dá pra chegar lá, né, cara? dá, a gente vai lutando, né? O que a gente não pode, de maneira alguma, é achar que vai cair do céu, né? Não vai. Agora, com empenho, com dedicação, né? Com abstinência, né? Você tem que abrir mão de algumas coisas, realmente, se você quiser algo diferente. Então, Cara, com dedicação, vai. sobre isso,
Uma vez um cara me falou uma ideia muito legal, muito legal. Aqui no Brasil, a gente não tem na verdade não é que a gente não tem. Muita gente pensa que primeiro vem os direitos sobre as coisas para depois virem os deveres. Sim. E é muito diferente da cultura oriental, né? Lá eles têm uma percepção diferente até sobre a dor. Eles entendem que a dor é um processo de cura Sim. do próprio corpo. E você se abster das coisas, de um bom estilo de vida, por exemplo, gastar mais para você se dedicar ao estudo, às vezes deixar de ir para uma festinha, deixar de ir para algum lugar, para um passeio, um churrasco da família. Às vezes isso é o que diferencia até onde você vai chegar, né, cara? Sim, e isso é uma verdade. É óbvio, né, que os nossos amigos, eles estão assistindo e falando, abstinência. Então você não vai no churrasco. Então você não ia no churrasco. Claro que ia, né? Mas eu falo com todos os meus amigos, né, que a grande diferença é a gente saber fazer na hora certa. Agora é hora de estudar, então nós vamos sentar a bunda ali e vamos estudar, né? Vamos estudar. Hoje é dia de diversão, então vamos se divertir. Mas não dá pra viver a vida toda nessa farra, digamos assim, né? Tem que fazer escolhas, não tem jeito, né? E quanto mais rápido o estudante ou o cidadão perceber que se ele optar, né, em não estudar, em eventualmente, como a maioria de nós brasileiros, gastar mais do que ganha, o destino é o mesmo, né? E não pode sequer ficar bravo com esse destino, né? Assim, ó, eu gasto mais do que eu ganho, eu faço isso, eu faço aquilo. Amigão, mas e aí, você quer o quê? Doce? Né? Não é. Não existe mágica. Não tem mágica. É bunda na cadeira e esforço. E assim, como que foi a sua colocação no mercado de trabalho? Foi bacana até, foi legal. Depois que eu colei grau, eu continuei estagiando enquanto aguardava OAB. O escritório onde eu fiz o segundo estágio que eu fiz em São Paulo. Quando eu colei grau, eles falaram, não, continua aí, fica com a gente. E sou muito grato até hoje, tenho muitas amizades em todos os escritórios onde eu passei. E aí fiquei lá um tempo, e aí para conforto de vocês, estudantes de direito, aí eu não passei na OAB. Nossa, que tragédia. Não, pro estudante realmente é uma tragédia. Foi um momento muito ruim, né? Traumatizante, Não, né, cara? é traumatizante. E OAB, gente, OAB não tem vaga, né? OAB só não passa quem desiste. Entendeu? Vai passar. Se ela não passou nesse, vai passar no próximo, né? Então, depois daquele um dia de choro, vai estudar e continua. Aí a parte mais difícil foi chegar no escritório e falar, olha, então, eu não passei, né? E aí esperar a reação dos advogados, né? Dos donos do escritório à época, né? Até hoje, né? Dr. João, né? Dr. Heitor, doutora Geni, doutora Renata, né? Doutora Cândida. Falei e tranquilo, continua aí com a gente. Inclusive, pagaram a minha inscrição, né? Eles que pagaram a minha inscrição para o próximo. Continuei, para não ficar triste, né? E passei.
E quando passei, o doutor Heitor, olha só, vamos conversar com mais calma também sobre isso, mas o melhor networking que você vai fazer na sua carreira é o do cara que está sentado aí do seu lado, gente. São as oportunidades que a vida acadêmica vai te proporcionar. São seus amigos de sala, são os advogados por onde você passou durante seu estágio e tudo mais. Por que falo isso? Porque hoje o Dr. Heitor, ele é parceiro nosso no escritório. Isso né? é verdade. E aí, quando passei, o Dr. Heitor, né, veio falar comigo e ele me fez uma proposta, aquela época, irrecusável. Né? Ele falou, olha, então a partir de agora você vai integrar o quadro societário do escritório. Só que eu morava em Atibaia. E eu não sou de família rica. Né? Eu sou filho de funcionário público e empregada doméstica. Né? Eu falei, tá, mas então, quanto é que ganha? Né? Vamos trazer aqui pra realidade, quanto é que ganha? Ah, então, aí não ganha, né? Ganha se o escritório ganhar. E aí essa proposta irrecusável, eu tive que recusar. Eu falei, olha, eu agradeço muito. Falei pro Dr. Heitor, falei, ó, talvez seja uma oportunidade que eu não consiga novamente, mas eu não consigo fazer isso. Não foi um querer, né? Ou falta de querer. Isso, né? eu não teria condição de ir trabalhar. Né? Eu não ia ter realmente grana para ir trabalhar. Então eu não tinha. E eu entendi naquele momento que eu também não poderia exigir mais alguma coisa. Foi uma oportunidade que eu vou guardar com muito carinho, né, do pessoal em São Paulo. E aí saí de lá, fui para um outro escritório do Dr. Jefferson. Sempre trabalhei em lugar bom em São Paulo, graças a Deus. Pagava o preço de trabalhar em lugar bom, né? Eu trabalhava estacionamento, R$150. Trabalhava no Jardins, né? Com o Dr. Jefferson, trabalhava na Lorena com a 9 de julho. E também foi um cara que me ensinou muito sobre a vida do empresário advogado. Né? O Jefferson é um excelente tributarista e um excelente empresário. Né? Um cara novo também, com uma trajetória que, ia ser legal o Jefferson vir trocar uma ideia com a gente. Virar. E me ensinou muita coisa. Até o momento que desde o terceiro ano de faculdade eu venho indo e voltando de São Paulo, acho que 2 ou 3 quedas de moto. Meu Deus. Na Fernão Dias? Na Fernão Dias. Caramba, você na verdade não era pra estar aqui, né? Acho que 2 acidentes com carro. E aí chegou num momento que eu, assim, ou fica lá e mora lá, ou volta pra Atibaia, né? E como é que mora nos Jardins? Não dá. E aí a conta era simples. Pra eu chegar eu gastava X horas. Se eu alugasse algum apartamento em algum local um pouco mais distante, eu gastava o mesmo tempo, basicamente, no trajeto. Então não faria sentido. Né? Para fazer sentido eu precisava morar próximo do escritório. Foi quando eu resolvi voltar. Né? Aí voltei para Atibaia. Voltei não. Aí eu quis voltar. E aí novamente a importância do networking. E aí eu liguei, eu conversei, sempre mantive contato com meus professores. E aí eu liguei em algum dia ali para conversar com o professor sobre processos, né?
Então, os meus professores continuam tirando minhas dúvidas até hoje, inclusive. E eu liguei numa dessas conversas, eu falei pra ele que eu tava cansado já de São Paulo e que eu queria voltar. E aí ele falou, ó, espera só um minuto que eu vou pedir para um outro professor te ligar. E aí esse outro professor me ligou e eu vim tomar um café com ele, conversei um pouco com ele e deu certo de eu vir para Atibaia. Eu fiquei trabalhando 7 anos, eu acho, no escritório aqui em Atibaia. E aí eu resolvi alçar voos ainda maiores, digamos assim. Mas para eu conseguir comer minha bolacha aqui, fala um pouco aí, Estevam. Bom, vamos ver. Gente, assim, é um pouco pedante falar de si próprio, né? É um pouco cansativo para quem ouve, mas eu acho que conhecer um pouco de nós, que falaremos nos próximos vídeos, é importante para vocês também saberem se vai ser legal acompanhar, né? Se isso daí de alguma forma está alinhado com o que você pretende fazer nos próximos dias, nos próximos meses, nos anos que virão. Bom, pessoal, assim, diferente do Geraldo, eu não sou de Atibaia, eu nasci em São Paulo, na verdade. Eu sou lá da zona norte de São Paulo, num local bem simples, lá do Jardim Brasil. Menino criado no apartamento. Isso aí é criado no leite com pera. Eu tava falando isso, mas tomava menininho criado no sucrilo dos Kellogg's todo dia. Pô. Ai, oh meu Deus do céu. Quem dera, quem dera, quem dera. E, assim, embora eu tenha nascido em São Paulo, minha família toda sendo de lá, vim pra Atibaia, né? Vim pra Atibaia, meu pai e minha mãe veio pra Atibaia em 97. Veio pra Atibaia, eu era ainda muito jovem. E meu pai, ele era segurança, ele era da área de segurança, e minha mãe costureira, né? E nunca tive uma vida abastada, vamos dizer assim. Sempre uma vida muito simples, estudei em escolas públicas. E tive um desenvolvimento que a maioria dos brasileiros normais tem, né? Eu diria quase que 90% dos brasileiros, né, são estudantes de escola pública. E chegou um determinado momento da minha vida que eu me tornei uma pessoa diferente. Eu não gostava de coisa fácil. Não queria fazer as coisas fáceis, eu queria fazer as coisas difíceis. E pra mim o que era difícil era estudar. Nossa, Deus do céu, como foi difícil. Eu tinha uma percepção sobre a vida que ela era muito fantasiosa, principalmente sobre a vida acadêmica, sobre a vida dos estudos. E isso foi uma grande barreira para mim, foi uma grande barreira. Tive que me esforçar muito, trabalhei como auxiliar de limpeza na drogaria no período da madrugada para conseguir custear o cursinho. Depois meu pai, minha mãe, meus familiares, a família inteira no geral, tios, avós, se esforçaram para contribuir para que eu fosse para um cursinho. Aí eu parei de trabalhar, continuei estudando, e aí eu falei, o que é difícil? Medicina, vamos fazer medicina. Foram 4 anos suados, cansados, para chegar na frente e falar, medicina não é para mim. Não gosto de medicina. Esse negócio é coisa de gente louca. Como é que eu vou abrir um cara e depois comer carne vermelha? Tô fora disso. Tô fora. Eu admiro muito. Muito, muito, muito. Acho uma profissão maravilhosa. Só que infelizmente não é pra mim. Sem falar que naturalmente eu já tremo. Naturalmente. E eu sei lá, mas medicina eu acho que tem aquele quê do... Pra quem não acredita, acreditem. Mas tem um quê de dom ali. Não é só abrir um livro, porque não é uma receita, né? Deixa eu ver aonde eu corto. Corto aqui. Não, tem que ter eu acho que um que a mais ali também, porque... Nesse ponto, eu e o Geraldo, a gente discorda em algumas coisas, mas depois a gente vai entrar nesses méritos. A gente vai entrar nesses méritos. Mas E aí surgiu o seguinte assunto. A minha vida inteira eu escutei meu pai falando
por que você não estuda direito? Por que você não estuda direito? Meu pai, ele tentou muitas vezes cursar o curso de direito, não conseguiu finalizar por N motivos, às vezes financeiros, às vezes profissionais. E ele sempre me, vamos dizer, cativou. Ele provocava um certo interesse. E eu decidi seguir o conselho do meu pai. No primeiro dia de aula eu me encontrei. Foi eu sentar na mesa e o professor começar a falar que mudou a minha vida. Mudou. Eu tive uma percepção totalmente diferente. Aquele cara que não gostava de estudar, começou a estudar. O cara que não gostava de escrever, eu odiava a aula de redação. Pra mim era morte eu ir pro cursinho e ter que escrever redação. Eu odiava. E hoje em dia eu vivo de redação. Eu escrevo o tempo todo. Já publiquei até livro. Então, olha como que a vida é engraçada, né? Às vezes a gente acha que a gente não tem aptidão, às vezes a gente acha que não tem o dom. Às vezes a gente acha que não tem o dom. Mas nesse ponto é o que eu discordo do Geraldo. Eu tenho uma percepção sobre a vida que não sei se as pessoas concordam comigo, mas é que o dom que a gente precisa ter, ele é natural do ser humano, que é a capacidade de desenvolver raciocínio lógico, é a capacidade de sentar a bunda na cadeira, abrir o livro, ler. O ler a gente aprende, né? O ler a gente aprende. Mas o dom que eu entendo que é necessário para você desenvolver o que você quer desenvolver é natural do ser humano, que é a capacidade, a inteligência, que é natural do ser humano. E então foi aí que eu enlouqueci. Eu vivi o mundo do direito, eu mergulhei, de verdade eu mergulhei. Mas na época eu precisava trabalhar, eu já tinha carro, já tinha custo com carro, já tinha um monte de coisa, eu já estava assim, tecnicamente velho comparativamente aos meus colegas de classe. Meus colegas estavam com 18, 17 anos no primeiro ano do curso de Direito e eu já estava com 21 ou 22 anos. Não me lembro. Eu também. Eu não era o velho porque tinha uma galera com... Velho, olha que coisa feia. Eu não era o jovem, mas, pô, eu tinha uma filha já. Nossa! Tem esse ainda, Pô, né? Eu já tinha uma filha. No primeiro ano de faculdade eu já tinha uma filha, pô. E eu não tinha uma filha, mas eu tinha um negócio que dava custo também. Era um carro. E o carro é quase igual, porque ele tinha um estilo, cara. Um estilo preto. Eu não sei qual gastava, quem tinha um custo maior, se era eu com uma filha pequena ou ele com um estilo, né? Depois a gente faz essas contas. Mas detalhe, o estilo ainda continua na família. Tá. Depois a gente vai dar um jeito de postar uma foto desse estilo, gente. Bom, gente, e então o que acontecia? Eu comecei a perceber, logo no primeiro ano, e aí entrando no segundo ano da faculdade, que existia um abismo de conhecimento. Por mais que eu me esforçasse, me comparando com os meus colegas. Porque eles eram mais inteligentes do que eu? Não. Eu não entendo que as pessoas são mais inteligentes do que as outras. Eu entendo que algumas pessoas têm mais conhecimento, detêm mais informação do que outras. Mas inteligência não. O que aconteceu é que eu entendi. Foi aí que eu vi. Eu perguntei para um colega, cara, como é que você sabe disso? Ele falou, eu aprendi no estágio. E eu estava trabalhando como fiscal de rodovia na época. Era fiscal de rodovia. Trabalhava dirigindo 500, 600 quilômetros por dia, mais ou menos. E aí eu chegava em casa, eu nem parava para tomar banho, pegava os livros, ia para a faculdade, lia, virava livro, escrevia, e ainda assim não conseguia ultrapassar essa barreira. E aí eu tive que tomar uma escolha. Eu conversei com a minha família, falei, pessoal, preciso arranjar um estágio. Porque senão eu nunca vou conseguir entrar no mundo do direito. Na minha família, como a família do Geraldo, é uma família simples, uma família humilde, e não tinha advogados. Nunca teve. Agora tem, mas nunca teve. E eu não sabia os caminhos. E o caminho que eu tinha descoberto era o caminho do estágio. E aí que eu digo, sempre use os seus professores como verdadeiros impulsionadores da sua carreira.
por conta dos meus professores, por conta da faculdade, por conta desse network, por conta desse bom relacionamento, logo de cara, quando eu conversei com o meu primeiro professor, ele falou, segura que amanhã eu já vou ligar pra você. Eu falei, né, você tá de brincadeira comigo, né? Foi o professor Adélcio ainda, amigo meu hoje, até hoje, amigo da minha família. E ele chegou pra mim e falou, cara, só me dá o currículo que amanhã já estão ligando pra você. E aí ele me colocou para trabalhar no Tribunal de Justiça, fui trabalhar na primeira vara criminal. E foi a oportunidade da minha vida. Porque foi ali que eu descobri que, na verdade, por mais que eu lesse, por mais que eu escrevesse, eu era um analfabeto funcional. Sim. Foi ali que eu descobri que eu lia e não entendia, foi ali que eu escrevia e todo mundo falava que não tinha sentido. Olha que absurdo. Um cara no segundo ano de Direito ser um analfabeto funcional. Isso é culpa minha? É claro que é culpa minha. Mas não é só culpa minha. É culpa do sistema educacional, é culpa da educação, é culpa de N fatores. Do local, da escola, de um monte de coisas. Mas é aí que eu acho que a gente também tem que ter outra sacada. Quando a gente descobre esse gap, quando a gente descobre essa lacuna, é aí que você tem que se esforçar, por mais que doa, para preencher essa lacuna. Claro. Né? Então, eu agradeço imensamente porque, nossa, esse pessoal teve que ter muita paciência comigo. Porque era a cada 30 segundos eu fazia uma pergunta. Eu não sabia o que significavam algumas palavras, era o tempo todo pesquisando, era o tempo todo estudando, mas eu me desenvolvi muito, muito. Entrei no Tribunal de Justiça, saí do Tribunal de Justiça, fui estagiar em escritório, um dos maiores escritórios da região, saí desse escritório, fui para São Paulo, estagiei em outro escritório gigante. Só no estado de São Paulo acho que tinha 150 advogados, fora as outras 4 filiais distribuídas no Brasil. E aí, no meu 5º ano de Direito, ainda fui convidado a escrever um capítulo de um livro que foi publicado fora do Brasil. Quem sou eu? O Estevinho de Atibaia. E isso tudo é conta de disciplina, de contatos, de um relacionamento amigável. Que é isso que eu acho que também falta em muita gente hoje em dia. Sim. As pessoas estão num nível de agressividade, de intolerância, de impaciência, que hoje todo mundo se tornou extremamente descartável, as relações são descartáveis, né? E eu procurei andar no sentido contrário da maré, vamos dizer assim. A maré está empurrando ainda, como empurra hoje em dia, para um sentido que eu não vejo senão um caos gigantesco. E esses temas, por exemplo, a gente vai tratar muito aqui. A sociedade como ela se encontra hoje, né? Gente, nunca pôde, né? Mas hoje, se você buzinar no trânsito, você corre um risco muito grande de não chegar em casa, né? As pessoas, elas... e a palavra é essa, né? Intolerância, né? A intolerância, ela tá tão acentuada, ela tá tão grande, né? Que causa realmente uma insegurança muito grande para todos nós, né? E quando eu falo intolerância, a gente vai tratar a fundo realmente de alguns temas que envolvem intolerância, racismo. Conversamos esses dias sobre racismo, sobre escravidão, né? Sim. Conversamos sobre escravidão essas semanas que passaram. E o que a gente não pode perder, né? O Estevam falou bem, é esse gap, né? Encontrou ali uma barreira e falou, olha, a pergunta é uma só, como eu vou superá-la, né? Voltar, como diz, foguete não tem ré, né? Entendeu? Como é que eu vou passar aqui? Porque passar, eu vou. Eu ainda não sei como eu vou passar. Nossa, você falou um negócio Entendeu? Que é muito legal, Geraldo. Muito legal, que não dá pra deixar de comentar, cara.
Era só uma apresentação, mas agora eu vou ter que comentar. Cara, tem um livro, de uma autora, agora não me lembro exatamente o nome dela. É uma autora estadunidense, norte-americana. O livro se chama Mindset, a nova psicologia para o sucesso. Sim. Cara, essa mulher, ela é um gênio. Ela parece tão óbvio a ideia que eu vou agora transmitir para vocês, mas ao mesmo tempo, é a mesma coisa de você analisar a gravidade. Hoje pra gente a gravidade é óbvia, mas na época de Isaac Newton não era. Não era tão Não óbvio. era tão óbvia. Então, ela teve uma percepção muito legal. Ela pegou um grupo de estudantes e eram estudantes de alto nível, estudantes de Stanford, uma faculdade de renome mundial, altamente conhecida. E nessa faculdade, ainda assim, ela conseguiu identificar 2 tipos de pessoas. Um tipo que ela chama de mindset dinâmico e o outro tipo que ela chama de mindset estático. O mindset estático, vou começar por ele porque eu quero chegar no ponto lá na frente com o cara que ultrapassa. O mindset estático, a palavra estático já nos traz o sentido de estático, de parado. Parado, inerte, que não consegue ir adiante. Olha só, ela identificou que esse grupo de pessoas que possuem um mindset significa um conjunto de ferramentas mentais, vamos dizer assim. Ela identificou que essas pessoas que têm esse mindset estático, na verdade, quando elas se deparam com uma barreira, com um obstáculo, elas simplesmente sentam e choram. Elas sentam e choram e falam, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir porque esse obstáculo é mais forte do que eu. Esse obstáculo é intransponível porque o meu amigo não conseguiu, então eu também não vou conseguir. Porque a minha família é pobre, porque eu não tive oportunidade de estudo. E sempre achando desculpas para você não pegar, se pendurar no muro e pular para frente e continuar correndo essa maratona que é a vida, né? E o que aconteceu? Existe esse mindset estático. E ela também entendeu um outro tipo de mindset. Nesse mesmo grupo de estudantes, ela encontrou pessoas que tinham um mindset dinâmico, que frente à adversidade, que frente a esses obstáculos que a vida comumente e toda hora nos traz, ela para, olha e fala, como? Como que eu vou passar? O que eu preciso desenvolver para ir além? Como superar esse obstáculo? E não só parar para pensar em como, mas aplicar o como e tornar esse efeito do como algo efetivo, eficiente. Né? E é aí que está a jogada. Nós precisamos desenvolver esse mindset dinâmico. Se nós não temos, ele é totalmente possível de ser desenvolvido. Né? Novas conexões neurais são criadas a todo momento. Né? Aí que tá. Os neurônios não aumentam, mas as conexões elas se formam e se desfazem o tempo todo. Sim. Né? Cara, é complicado. Imagina só, se eu tivesse que falar da Beatriz e de mindset, da Larissa e de mindset, né? Quem são elas? Você tem que explicar quem são elas. É minha filha e minha sobrinha, né? Nós hoje vivemos uma geração que eles têm a faca e o queijo na mão para mudar a história desse país. Eles têm as ferramentas necessárias. O local, gente, o local é o que nós já conversamos. O local é sentar a bunda e estudar. A mágica da informação permite que você consiga acesso a uma bibliografia de qualidade, a um professor de qualidade, muitas vezes de maneira gratuita. O que você precisa? Você precisa parar de reclamar e resolver. Um problema que eu vejo nessa nova geração, nem vou falar geração Z, Y, X, não vou falar nada disso,
mas numa geração nova, vamos dizer assim. E às vezes até pessoas da minha idade estão incluídas nessa geração. Sim. O que eu vejo nessa geração é que muitas das vezes elas simplesmente não se importam. Não se importam em fazer as coisas, em conseguir as coisas, em... eu não gosto, vou deixar de fazer. Eu entendo que algumas coisas, elas precisam ser feitas. Você quer ser advogado? Existe uma forma, existe um processo. Não dá para você pular etapas para se tornar advogado. Agora, você gosta de direito, mas não quer enfrentar todo o curso de direito? Não tem problema. É só você estudar direito e não fazer as matérias que você não quer. Agora, se você quer se tornar advogado, você precisa se encaixar na forma. Claro. Você quer ser médico, você precisa passar pelo processo para se tornar médico. O processo ele não pode ser pulado. A fase tem que ser seguida da outra. Agora, você gosta de medicina, mas você não gosta de tudo dentro da medicina? Não tem problema. Estuda a medicina. Mas você só não vai se tornar médico. Exatamente. Não é verdade? Eu vejo essa falta de interesse. Isso. E esse, por exemplo, é um dos temas que nós vamos tentar ajudar. Muitas vezes o que vocês têm não é falta de interesse. É olhar para frente e não enxergar um norte. É não enxergar nada do outro lado. Né? Eu preciso estudar, mas como eu vou estudar? Por onde eu começo? O que eu vou fazer? Mas eu não sei o que eu vou fazer. A resposta para eu não sei o que eu vou fazer é falar assim, faça qualquer coisa. Até você descobrir o que você vai fazer. Entendeu? A hora que você descobrir que você... acertei agora. Enquanto você não faça, né? O que a gente não pode mais é permanecer inerte, né? Caminhem, gente. O tempo urge, né? Exatamente. A gente precisa andar, né? Não dá pra esperar. Oportunidades não vão bater a sua porta. E uma outra coisa que eu estava pensando que eu deixei de falar. Você quer ver uma coisa que é muito comum e é por isso que às vezes a gente confunde com o desinteresse. Quando a gente vê essa geração, quando eu estava falando, a gente vê essa geração por cima e de certo modo, para os antigos, quando ele vê esse tipo de atitude, fala, isso é desinteresse, isso é preguiça. E muitas das vezes também não é, você está certo. Não é às vezes desinteresse, às vezes não é preguiça. Às vezes sabe o que é? Timidez. Exatamente. Às vezes a pessoa não consegue chegar numa outra e falar, escuta, você pode me ensinar o que você está falando? Eu escutei, mas eu não entendi, você pode me ensinar de novo? Ou então, cara, posso acompanhar você no seu dia a dia? Eu tenho certeza que hoje, se você é adolescente, você bater na porta do escritório de advocacia e falar, meu sonho é estudar direito, só que eu não sei se eu tenho vocação para o direito. Posso ver o que vocês fazem? Eu tenho certeza que o advogado vai falar. Se ele falar, hoje não dá, amanhã vai dar. Volta lá, bate na porta. Porque quando eu perdi oportunidades de emprego, eu perdi. Porque eu não fazia isso. Mas aí até o dia que eu falei, agora alguém vai me contratar. Alguém vai. Eu imprimi um monte de currículo, botei o único terno que eu tinha e fui em todos os escritórios de Atibaia. Em todos os escritórios de Atibaia. Entreguei o currículo, sentei na recepção e esperei. E aí a secretária me perguntava, você marcou horário? Eu falei, não marquei. Mas eu queria conversar com o advogado, será que ele não me atende? Sou estudante de direito, estou fazendo... Sentei e esperava. Às vezes 2 horas, 3 horas, o cara estava compromissado, mas eu esperei. Ele conversou comigo. Ele sabe quem eu sou. Hoje eu encontro com muitos deles e eles falam, ei, Estevão, hein? Caramba, que beleza. Parabéns pra você. Mas parabéns porque eu sou especial? Não é porque eu sou especial. Eu não vejo isso como especialidade. Eu vejo isso como propósito. Sim. Determinação. Você tem que saber o que você quer. Não adianta esperar só o resultado. Eu quero só os frutos. Não é esse o caminho. E
E não será esse o resultado de quem só espera. Né? Bom, agora eu queria só falar para vocês agora rapidamente como é que aconteceu isso daqui, né? Como é que aconteceu isso daqui? Como é que aconteceu no fio do bigode, Geraldo? Pô, é coisa de quem não tem o que fazer, né? A gente tá com o tempo parado aqui. Gente, eu, Estevam, Beatriz, nós conversamos diariamente sobre tudo. Política, religião, futebol, filosofia, sobre tudo. E esse nosso sentimento, digamos assim, e esse nosso projeto, num momento passado, ele também foi o estopim para um projeto dentro de uma instituição. Sim. Né? E nós percebemos que, pô, às vezes o que a gente fala aqui era só gravar. Né? Começou com o celular. A gente falou, pô, cara, a gente não precisa fazer muita coisa, é só gravar. Vamos gravar. Porque você olha o resultado do que você está fazendo, né? E como as pessoas passam a ouvir o que você está dizendo. Que eu acho que é uma das coisas mais sensíveis, talvez, quando você vai dar aula, é você perceber que você está falando algo para alguém e essa pessoa ela consegue entender o que você está falando. Né? Então você enxerga nos olhos da pessoa que você está falando ali e a pessoa fala, caramba, faz sentido. É isso. Encaixou a engrenagem. Falei, pô, é assim? Eu falei, E, cara, isso é demais. E essa nossa troca de ideias, e assim, a troca de ideias, nós estamos no 7º, aí tem um empresário no 6º andar, amigo, aí tem um outro no 2º andar, e a gente foi conversando, e a gente percebeu que, cara, o pessoal ouve. Né? E aí a gente pensou num formato, né? E falou, vamos gravar. Uma coisa importante também sobre esse início de gravação que nós não temos o equipamento ideal. Não estamos com aquelas câmeras de Hilux, né? Não. O pessoal do... Como é que chama? O podcast lá? Puta, não lembro. Véio. Tem o Flow. Né? Flow. Os caras compram a câmera do 50 pau. Não. Ó, qual que é o nosso compromisso? O nosso compromisso é fazer o melhor com o que nós temos. E né? quando nós tivermos melhor... Vamos fazer melhor ainda. Com certeza. Entendeu? E aí começou a surgir essas ideias de, então, gravar. Antes disso, tinha uma pegada muito mais acadêmica, esse projeto. Ele era realmente, aí, talvez um pouco mais engessado para o direito e para o estudante de direito. E aí, conversando também, né? E isso envolve também Beatriz, né? Que as conversas e percebendo quais são também as dificuldades de quem está chegando. Né? O que eu percebo, por exemplo, quando o cara ele sai do ensino médio. Hoje, o cara sai do ensino médio com 17, 18 anos e ele vai numa universidade particular e ele faz inscrição na faculdade particular, ele faz o vestibular, ele passa, ele começa um curso com 18 anos de idade. Só que, dependendo da maturidade desenvolvida por ele, dependendo da criação que ele teve, N fatores influenciam na forma que ele vai desenvolver quando ele estiver dentro da faculdade. Claro. Então, assim, eu percebo que as pessoas estão chegando na faculdade com a mentalidade de escola.
E não é assim que funciona a faculdade. Não. A faculdade ela não vai pegar mais na sua mão. A universidade não pega na sua mão. Por isso que eu falo, se aproxime dos seus professores. Porque eles podem te ajudar. Eles podem te ajudar. Sim. Eles te darão norte, eles te colocarão no caminho. Mas agora o cara pega na sua mão e fala, vem Geraldinho, que eu vou te colocar lá no melhor escritório do Brasil, ganhando 30 mil reais de salário. Esquece, meu irmão. Esquece, não acontece. Não vai ter. Não acontece. Então é isso que eu percebo. As pessoas estão chegando em determinados pontos despreparadas, sem uma conversa necessária. Ela precisa ter a percepção de que a vida mudou. Sim. Até os meios de comunicação mudaram rapidamente. Olha como que a gente trabalhava antes da pandemia. E olha como que nós trabalhamos hoje. Boa parte do trabalho é remoto hoje em dia. Sim. Quantas vezes a gente vai no fórum? Hoje quase nenhuma. Antigamente era quase todo dia. E passava o dia no fórum. Né? Não é só essas questões, mas outras questões serão abordadas. Sim. E a ideia era essa, era tentar de alguma maneira transmitir um conteúdo de qualidade, talvez diferente, né? Não temos aqui essa pretensão de inventar a roda, gente, né? O que a gente pretende realmente é tentar, né, de uma maneira lógica, de uma maneira inteligente, abordar o máximo de assuntos possíveis e contribuir, isso é importante, né, e contribuir, ou tentar pelo menos de alguma maneira contribuir para a formação de vocês, né? E a formação é a formação do ser humano, né? Não é necessariamente da sua profissão. Sim. Bom, eu acho que para a apresentação nós falamos bastante. Pô, para se apresentar a gente ficou falando, acho que já deve ter dado 1 hora já que a gente está conversando. Parabéns, Estevam. Boa sorte. Parabéns, Geraldo, e boa sorte. Porque... E mais ainda, boa sorte para a Beatriz, para aguentar a gente. Boa Falando sorte. nisso, a Beatriz é a nossa técnica. Ok? Ela que cuida dos nossos equipamentos técnicos. É quem tá por trás das câmeras ali, quem faz esse negócio acontecer é Dona Beatriz. Principalmente fazer o negócio chegar até vocês. E quem faz o café, também que é parte essencial importante. desse projeto. Então, gente, se preparem, vai ter muita conversa. Vai ter conversa com cerveja, vai ter conversa com petisco, a gente vai trazer o pessoal aqui, a gente vai conversar, a gente vai também se divertir, vai ter piada, vai ter tudo. Então, mas o mais importante é que nós juntos nos desenvolveremos, Isso. nós evoluiremos, ok? A ideia é isso, que a gente possa seguir todos juntos aí num caminho de desenvolvimento. Beleza. Certo? Show de bola, gente. Ó, quem gostou, curte, comenta, compartilha, beleza? Pessoal, se inscreve no canal, beleza? Também a gente tem um Instagram. O Instagram é @nofiodobigode1, numeral número 1, beleza? Acompanha a gente lá, a gente vai, toda hora a gente tá postando nos stories, do que a gente vai falar, a programação dos próximos capítulos, quais os quadros que a gente vai montar, ok? E nós também temos os nossos perfis pessoais, que no meu caso é @estevantiene. E o Geraldão é? O meu qual que é o meu, Bé? Geraldo _ASN. Show de bola. Muito obrigado para quem resistiu até aqui. Um abraço a todos e o empenho vocês podem contar sempre conosco. Dúvidas, críticas, sugestões, manda pra gente. A gente tá sempre de olho ali nas mensagens de vocês. A gente responde todo mundo. Sem exceção. Sem exceção. Qualquer dúvida, sugestão, convidados, manda pra gente lá. A gente tá organizando a pauta aqui pra fazer o melhor pra vocês. Show de bola, gente. Pessoal, grande abraço a todos. Até o próximo encontro. Um abraço, rapaziada. Até mais.